muito obrigada pelo convite. E estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Fortaleza eu tenho um carinho muito grande, como vocês sabem. Já tive aí diversas vezes visitando o mercado contigo. E é isso, surgiu o papo há umas semanas, a gente aí fazendo algumas propostas, alguns planejamentos. E surgiu essa ideia, de fazer essa live com o intuito de ajudar o mercado, não só o mercado regional de Fortaleza, de Ceará, mas sim o mercado nacional, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está vivendo aí há 2 meses com o coronavírus, E eu acho que o digital é o que pode impulsionar muito as marcas, muito os clientes, os anunciantes, porque a gente consegue ter dados a serem mensurados ali naquele momento, é de imediato, você não precisa esperar alguma plataforma para te mandar esses dados, é on demand, Então, isso daí você já consegue fazer uma mudança dentro da campanha, fazer alguma estruturação, alguma alteração que vai gerar algum novo resultado, Se o objetivo daquela campanha não está sendo alcançado, o digital permite, de uma forma muito rápida e conveniente, fazer essa alteração. Ele te dá uma resposta muito rápida, Você consegue fazer Ele te dá, exato. E por que isso? Porque a gente tem plataformas que nos ajudam no dia a dia, Então, uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, nesse momento, são as marcas investindo muito mais em rede social, em buscadores. Sim, tá certo, claro que você tem que fazer isso, mas você tem que ter um grande mix, um cross-media, como eu gosto de dizer, porque as pessoas estão dentro de casa, A tua audiência está dentro de casa, o teu público está dentro de casa. A gente não tem muito para onde ir nesse momento, a não ser que a gente fure o isolamento e corra o risco de se contaminar aí fora. Engraçado, quando a gente fala em buscadores, a grande maioria das pessoas hoje pensa buscador é Google. E a gente tem diversos outros buscadores hoje, Sim, tem Bing, que é sensacional. Tem a Amazon, que está crescendo muito, Hoje a gente comentou sobre isso. Já está maior do que o Google nos Estados Unidos. Ele já é muito mais usado como buscador do que o Google, Sim, exatamente. Então, assim, hoje eu vejo que os anunciantes, os mídias, talvez muito por uma conveniência, Porque, vamos fazer isso, precisa fazer rápido. Então eu vou para redes sociais, e quando eu falo redes sociais, eu estou indo, de repente, para um LinkedIn, eu estou indo, de repente, para um Facebook, com o Instagram também, ou vou fazer alguma campanha dentro de um WhatsApp, porém com viés comercial, Vai ser o ponto depois da conversão ali, Entrar em contato para vender alguma coisa, dar algum suporte. Mas a gente pode pensar além disso. A gente pode fazer canais, portais diretos. A gente pode ir para uma mídia programática. Por quê? Porque eu consigo, através, principalmente de uma mídia programática, ter um conhecimento muito mais refinado, muito mais apurado sobre a minha audiência. Eu vou entender como é que é a jornada dele como meu consumidor, E se eu tiver dentro de uma mídia programática, Ricardo, muito estranho de chamar de Ricardo, Rick. Isso. Se eu tiver dentro da minha programática, consegue. Eu vou já falar isso daí, Carolina. Camila. Se eu conseguir ter atrelado a minha plataforma de programática uma DMP, o que acontece? Eu vou falar com essa minha audiência. Então, eu vou saber que são homens, mulheres, com uma determinada faixa etária, de uma determinada classe social, com alguns interesses, de repente com alguma faixa salarial anual. Então, tudo isso eu consigo captar pela DMP. E, se eu tiver ainda a possibilidade, pela minha plataforma de programática, pegar esses dados e levá-los para uma rede social, em um momento secundário, isso é o pulo do gato. Porque eu já sei que esse usuário, essa audiência já foi impactada pela minha campanha, pela minha mídia, ele já entrou no meu site, eu já consegui fazer um retarget dele, eu já sei o que ele está procurando, talvez naquele momento ele não tenha querido comprar comigo, ele não tenha feito a conversão. E aí, quando eu vou atrás dele, seja numa rede social, por exemplo, eu consigo levar para ele uma linha de comunicação, uma peça criativa muito mais
assertiva e eficaz. Então, Glória, a minha conversão passa a ser maior. Glória, e muitos planejamentos entendem que o retorno positivo do digital veio do Google, veio do search, né? Veio da pesquisa, do buscador. Por quê? Eles foram impactados em diversas outras plataformas, Facebook, YouTube, LinkedIn, e acabaram buscando no Google. Isso não quer dizer que o Google foi o que deu o resultado, né? Exato. A questão do last click, né? Exato. E aí o que acontece, Ricardo? Isso do last click, o modelo de atribuição vai muito do cliente, né? Eu não gosto muito do last click. Eu, Glória, não gosto muito do last click, porque tem a conversão direta e tem a conversão indireta. No last click, se o usuário entrou no Google, impactou, escolhe a palavra-chave, clicou, foi para o site e fez a conversão, ele vai ser tido como a conversão do Google. Mas esse usuário, ele já pode ter sido impactado no momento primário por uma campanha, ou ter entrado em um grande portal e ter visto um banner na home do portal. Então, assim, ele está, de qualquer maneira, ele está sendo cucado, de qualquer maneira, ele está sendo impactado. E aí eu te pergunto, por que tem que ir para o buscador? Talvez ele tenha sido impactado, mas ele tinha que discutir em casa com a esposa dele ou com o companheiro dele alguma coisa que ele não podia fechar naquele momento. E daí ele foi para o buscador para saber qual era a empresa. E aí ele foi para o buscador porque é muito mais fácil. Tem muita gente que usa buscador como se fosse browser. Isso. Né? Então, aí vai. O modelo de atribuição é só Google? Não. Acho que a gente tem que analisar o funil inteiro. Né? Então, é uma coisa que eu falo, as campanhas, elas têm que ter os seus pilares para que a conversão de fato aconteça, que o teu investimento de mídia seja muito bem feito. Né? Por que isso? Porque a gente começa a entender como é o comportamento do consumidor, como é que é a jornada dele diante da minha marca, como é que ele é impactado pelo meu banner, né? Pela minha publicidade. Isso. Só para a gente não perder aqui, vou responder uma pergunta aqui do Vitor, que perguntou da Amazon. A Amazon, enquanto buscador mesmo, que ele já é utilizado nos Estados Unidos. Concorrente do Google, hoje está sendo muito mais utilizado já que o Google, segundo algumas pesquisas. E ele perguntou também, Glória, em relação à geolocalização por bairro. Queria que você falasse um pouquinho dessa geolocalização, que é programática, que hoje é programática, a gente tem 10 metros, né, de raio que a gente consegue trabalhar. Eu botando meu crachá agora pela D3, tá? não queria fazer jabá, mas eu vou ter que fazer. Pela D3, a nossa plataforma, a gente consegue entregar a partir de um raio de ação de 10 metros. Então, é praticamente dentro do estabelecimento. Então, eu posso definir o endereço e começo a agir a partir de 10 metros. Então, sim, eu posso, pela programática, atuar num bairro. Sim, eu posso, dentro de rede social, atuar por um bairro. Né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho clientes de shopping center, nesse momento está todo mundo parado, mas que quando a gente fazia campanhas, a gente conseguia, tanto em rede social, definir um raio de ação mínimo a partir do endereço do shopping center para alcançar o público. E na programática a gente também consegue fazer isso. Inclusive, na programática a gente pode fazer uma coisa que é a guerrilha de concorrentes. Então, eu posso botar o meu ponto no meu concorrente para tirar o meu usuário desse concorrente e trazer para o meu negócio. E também agora esse novo filtro que a gente tem na programática de quero fazer uma campanha de quem vem de Jericoacoara para Fortaleza. A gente consegue delimitar essa estrada e as pessoas só nessa estrada vai ser impactada pela comunicação. Consegue, então, o digital que é tá muito sendo cada vez mais assertivo nisso. Sim, é que assim a gente usa mesmo a tecnologia. Júlio, já eu te respondo sobre o raio de shopping. A gente usa uma tecnologia que é a mesma tecnologia do Waze. Na D3 a gente usa isso chama-se roadmap. Então, eu posso traçar um percurso, de repente Rio, São Paulo, né? Vou pegar aqui a BR, não sei qual é o número da BR, 116, e aí eu quero que nesse percurso, de repente ainda dentro do estado de São Paulo, eu quero que ele seja impactado porque eu tenho postos de gasolina, postos de conveniência, eu quero, como Graal, eu quero que ele pare ali para fazer um lanche. Então, ele vai sendo impactado. Júlio Loureiro, você me perguntou agora qual é o raio. Depende muito, né? Eu tenho um shopping aqui na zona sul do Rio,
que ele não quer alcançar Niterói. Então a gente usa um raiozinho muito pequenininho, que é o mínimo. Quando fala-se em rede social, a gente pega aí de 3 quilômetros. Então ele consegue alcançar, e a gente ainda define bairro, então consegue fazer aí um cruzamento de informação para realmente evitar que vá para Niterói. Na programática, a gente usa aí 1 milha. A gente tem usado com esse shopping 1 milha. É a forma que... E tem dado certo, tem dado muito resultado. E o digital, Glória, tem resolvido muito, tem sido uma tendência muito forte, né, dentro das estratégias, tanto de varejo quanto de awareness das empresas, né? Sim, ainda mais nesse momento, né, Ricardo? Por quê? Porque o varejo, falando aí do e-commerce, vamos pegar o varejo pelo e-commerce. É porque o ponto de venda físico hoje ele não existe quase. Ele não existe. E a gente tem a necessidade de consumir. Né? Então, nesse momento, agora, é uma coisa que eu tenho dito muito. O supermercado virou um grande shopping center. Né? Já que eu não posso ir para o shopping comprar as coisas, eu vou para o shopping, eu vou para o mercado, eu vou para o supermercado fazer minhas compras e aquilo dali sacia. Sacia essa angústia, essa ansiedade que a gente está vivendo agora, essas indefinições que a gente está vivendo pelos... Sei lá, quanto tempo isso vai durar. Né? E é do ser humano. Né? Tem dias que a gente está muito bem, tem dias que a gente não está muito bem. A terapia ajuda a gente a identificar isso. É ok não estar bem. Né? Então, o que acontece? Eu estou comprando. E eu preciso comprar para me satisfazer, porque eu vou precisar, acabou, vamos supor, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu uso um sabonete para o rosto, líquido, de uma grande marca de cosméticos, que acabou. Eu não quis sair da minha casa para ir na farmácia, nem quis ligar para a farmácia para trazer aqui. Então, eu entrei no site, fiz todo o processo de compra, acho que em 4 dias eu estava recebendo o meu produto. Então, assim, eu estou ajudando o e-commerce, né, a se manter. Eu estou trazendo um outro viés para o meu negócio. E o muito legal é que eu tenho uma das minhas melhores amigas que trabalha na indústria de cosméticos dessa marca. E conversando com ela, ela me disse, nós tivemos um incremento de 40% nas vendas do e-commerce. Então você fala assim, está dando certo. Estão com publicidade em buscador, estão com publicidade em vários canais, canais que não sejam somente relacionados à beleza, mas os canais onde a audiência de fato tá ali e que ele pode impactar. Né? E com isso ele Pode falar, desculpa. Pode falar, Rick. Não, pode falar. Algumas dúvidas normalmente dos clientes. Quem é que pode usar a programática? Quem é que pode usar o digital? Ela é funcional no B2B? Ela é funcional no B2C? Né? A gente entende que assim, qualquer planejamento bem feito pode fazer uso da programática, desde que bem feito, né? Sim, por quê, Ricardo? Assim, morando fora, a gente ele tem uma empresa de intercâmbio e ele quer saber se ele consegue fazer um filtro de cearenses morando fora. A gente consegue, a gente pode criar esse filtro dentro da plataforma de DMP e que depois vai ser trazida para dentro da plataforma de programática. Né? Então a gente vai pelo comportamento, né? A gente tem uma série de variáveis. Então, voltando à tua pergunta, por que a programática é muito legal, Ricardo? Não desmerecendo os outros canais de jeito maneiro, eu acho que todo mundo tem que estar presente, inclusive o off tem que estar presente quando você tem aí um planejamento de mídia. Eles se conversam, né? Eles podem ser feitos separadamente. Eles vão se conversar, eles podem se converter, né? Eles podem ter uma integração. Por quê? Eu vou trabalhar com inteligência de... A gente falou justamente hoje sobre o WhatsApp, que fez uma campanha de ON na TV, né? No Dia das Mães, que você comentou comigo hoje. Exato. Aí você pensa, é uma empresa digital, totalmente 100% digital, e que está fazendo uma campanha super bonita, para mim, é muito bonita, a campanha que foi feita, que está rodando na TV. E que depois você pode aproveitar esse vídeo e botar dentro de um banner e veicular isso num portal, pode veicular isso dentro de um formato da programática. Quero fazer programática com Rich Media, você pode fazer, a gente faz também, temos essa possibilidade do Rich Media dentro da programática. Então, assim, é você conseguir pensar além. E a programática, ela te traz dado. Por quê? Porque ela tem uma DMP, um Data Manager Platform, que ele vai identificar o comportamento, eu vou dizer que ele
vai sugar informações sobre os usuários. São informações, dados, que são aqueles dados que a gente pode utilizar. Isso tem que ser muito ressaltado, né? A gente está vindo aí com a Lei de Proteção de Dados para o Brasil, a LGPD. Não podemos usar dados sensíveis. E o que são dados sensíveis? CPF, né? É saber o meu nome, é saber meu RG, saber informações que caracterizam a Glória. Mas o cookie no computador permite eu saber quem é a Glória. O que ela andou comprando nos últimos 3 meses, assim. Eu posso criar uma janela de conversão, né, de identificação, né, enquanto ela não limpar o cookie. Então, todas essas informações eu vou sugando, né, eu sei quem é a Glória, eu sei que ela é publicitária, que ela está na faixa dos 35 aos 45. Então, assim, tudo isso eu consigo trazer para dentro depois da minha campanha. Eu consigo entender quais são os meus interesses, qual o interesse da minha audiência, qual o tipo de conversão, e quando eu falo conversão, não é de resultado, mas sim de interação. Ela gosta de pets, ela gosta de viagens, mas o que mais a Glória gosta? Né? Então, essa penetração, a DMP consegue me trazer. E eu consigo aplicar isso dentro da campanha desde o momento 1 dela. Eu não vou esperar que a campanha rode 30 dias e 30 dias depois eu chegar para o meu cliente e falar assim, então, isso aqui deveria ter sido o teu dever de casa, que estaria trazendo mais resultado para você. Não. Isso se torna muito positivo, principalmente dentro do nosso mercado aqui, principalmente aqui no Ceará, fugindo de Rio e São Paulo, né? Que ainda trabalha muito brand. Aqui a gente precisa de um varejo muito ativo, né? A gente tem um varejo muito forte que precisa vender. Então a DMP, ela chega diretamente nisso de saber quem quer comprar, quem são essas pessoas e consegue ser assertiva nisso, fazendo com que a pessoa vá diretamente para o e-commerce dele. Exato. E na hora que você tem uma DMP atrelada ao teu e-commerce, Rick, eu consigo fazer cruzamento de dados. Então eu sei que pessoas que compraram um determinado vinho, um Pinot Noir, também compraram um vinho Cabernet de uma marca específica, de um país específico. Porque eu identifico similaridade de comportamento. E com isso, eu vou te prendendo dentro do meu negócio para que você vá comprando mais. Então, assim, e o mesmo eu posso usar uma DMP no futuro quando eu sou um publisher. Eu não fico presa, atrelado único a um produto. Eu, sendo publisher, eu posso fazer o uso da DMP para que ele vá tendo profundidade de navegação dentro do meu portal, porque eu passo a ter um valor agregado para o mercado publicitário. E com isso eu posso cobrar um CPM maior, eu posso criar formatos diferenciados e que o mercado vai entender isso de uma forma muito positiva. Né? Então, eu acho que veicular impressão por si só, mídia por mídia, ok. Às vezes você não tem investimento para ter uma inteligência atrelada naquele momento. Mas no momento que você tiver, use a inteligência como uma forma muito positiva de trazer um valor agregado para o que você está se propondo a vender, a identificar melhor essa tua audiência. E depois, usar isso dentro de uma rede social. Né? Hoje a gente trabalha muito num funil de conversão, onde a gente identifica a ação da minha marca, do meu produto, todo mundo ter conhecimento, eu tenho que fazer esse estardalhaço, eu tenho que fazer esse barulho. Eu tenho um segundo momento que eu já divulguei, agora eu preciso que ele tome uma decisão e ele seja influenciado. E o terceiro momento, que é a conversão. Então, tudo que eu faço dentro de um mix de mídia vai me ajudar nesse funil. Né? Então, a gente precisa trabalhar pensando no funil. Como é que vai ser o meu funil? Eu quero só entrar já no topo de funil e depois eu desço, ou eu vou já entrar no meio do funil, porque eu não quero ter um topo, né? Eu não quero fazer awareness, eu já quero ir direto para uma parte de influência, ou eu quero ir direto para uma conversão. Né? Então, tudo isso, quando a gente começa a fazer um planejamento de mídia, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento.
o que eu quero dentro dessa campanha? Quais são os meus KPIs? Quais são os meus objetivos? Eu vou continuar falando. E aí depois o Ricardo me acompanha. Voltando onde eu parei. Então, assim, acho, gente, que é necessário pensar muito. Qual é o objetivo dessa campanha? Quais são os KPIs que eu preciso alcançar dentro do que eu estou propondo diante do meu anunciante, do meu cliente, né? Então, tadinho, Ricardo, está sem áudio. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Eu vou continuando aqui, tá? E aí vou tentar acompanhar o que vocês estão demandando. Outro exemplo que me surpreendeu nessa época de coronavírus foi eu ter tido, junto com o Ricardo, alguém me perguntou sobre topo de funil e eu não conseguia, peraí, faz campanha com topo de funil, exatamente isso, Fernando. Muitos começam a fazer campanha pensando dessa maneira e aí tem a frustração. Por quê? Porque pensou em topo de funil para uma campanha que é lead, é conversão, puramente conversão, é CPC. Então não tem porquê eu achar que eu vou trazer o resultado esperado quando eu estou fazendo uma campanha mal posicionada. Eu não queria dizer isso, mas é verdade, é um mau posicionamento quando você está fazendo o planejamento, né? Então, assim, sempre que você vai fazer uma campanha, seja de conversão, de lead, claro que você precisa ter um pouco de impressão, né, porque você vai trabalhar o awareness, mas você tem que focar que, o que eu preciso? É conversão, vou pagar o custo desse clique, vou pagar o CPL, né, então, que é muito mais justo, né? Eu acho que você pode conversar isso, seja com o portal, não sei hoje como os portais estão se baseando, né? Muitos vão por CPM, a não ser que eles tenham a sua própria solução de programática, né? Mas, como alguns portais eu sei que tem. Mas a gente, na nossa plataforma, a gente consegue fazer campanhas por CPC e campanhas por CPM, né? E por CPV na programática. Então, com isso, você consegue ter um mix elaborado dentro da própria programática. Isso é muito legal, né? Porque você está dentro de uma única plataforma e aí a gente consegue fazer essa entrega dentro desses pilares para alavancar o resultado, né? Então, a gente consegue trabalhar assim. O que eu estava falando antes de responder, a gente agora, nessa época de corona, eu comecei a ver que teve muito segmento automotivo, do segmento automotivo fazendo campanhas, não só na televisão, como também no digital, né? Mudando a forma de venda, né? Você não precisa mais ter uma concessionária onde você tem gasto de energia, onde você tem gasto de pessoal, né? E sim, Thiago, você pode ir fazendo as perguntas e aí eu vou respondendo à medida que eu for terminando a fala. Então, assim, a gente começou a ver que eles estavam querendo fazer o quê? Leva para o site você pode entrar em contato e, de repente, alguém te liga para tirar as suas dúvidas, ou se você tem um carro e quer fazer a venda e quer trocar, vai um funcionário da concessionária, um parceiro da concessionária, até a tua casa para ver o teu carro, valorar esse teu carro e ajudar isso na venda, né? Então, eu comecei a ver que teve essa mudança. É uma adequação. E isso é fantástico, porque você não fica preso só àquele molde, né, do que a mídia permitia ser feito. O digital, trabalhando junto com a TV, com o off, conseguiu exponenciar isso. Precisa ter um site padrão para usar anúncio ou compra de palavras na Amazon. Olha, Vitor, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que você vai ter que ter um site, porque você tem que direcionar esse teu clique para algum lugar, né? E você tem que estar ranqueado pelo buscador, né? Você pode até entrar como não categorizado, mas você tem que ter aí um bom SEO e um bom SEM no teu site, porque
melhor isso vai te trazendo posicionamento melhor dentro do buscador e as palavras-chave que você vai comprando também vão sendo um facilitador. Então, você precisa ter um site, porque tem que direcionar esse usuário depois do clique para algum lugar, né? Ele não pode clicar e não ir para lugar nenhum. E assim, o buscador, ele precisa identificar que tem um site. Se não tiver site, ele não vai deixar você fazer a compra da palavra, né? Qual é a pergunta aqui do Carlos? Glória, queria que você falasse sobre as tendências de utilização de modo mais geral, né, de uma forma mais abrangente para diversas empresas, o digital como parceiro dos negócios. Pode ser? Pode ser. Eu vou te falar uma coisa, Carlos. Ricardo, quando me apresentou, eu tenho 23 anos de mercado. Lá em 1900 e bolinha, mídia aqui e coloca aí. Coloca lá na Globo.com, coloca no UOL, vamos ver o que vai dar. Ninguém acreditava no digital, né? Então, isso em 1990, quase 2000. Graças a Deus, de uns anos para cá, com tanta possibilidade, né, que a gente foi vendo, trabalhar com campanhas de performance, as plataformas e soluções que foram vindo, né, para atrelar um maior valor ao nosso negócio de digital, permitiram que as empresas mudassem esse posicionamento. Talvez aqueles 5% que ficavam focados no plano de mídia para o digital, eles aumentaram, né? Eu, quando trabalhava em São Paulo, pela Microsoft, chegava em grandes agências do mercado, e aí, como é que está o teu planejamento? 80% para o digital. Por quê? Porque começou a identificar que você pode fazer peças muito mais criativas, interativas, junto com o teu público, você traz toda a tua informação ali e é mais barato do que você gastar numa televisão, né? E hoje as pessoas são multitelas, os usuários são multitelas. Então você está no desktop, você está no celular, você está num gamer console, né? E você está impactando esse usuário em todo o percurso dele. Então, eu acho que as empresas mudaram isso um pouco, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Microsoft, pelo Xbox, a gente, quando fez o lançamento do Xbox Brasil, a Fiat, isso em talvez 2012, 2011, se não me falha a memória, ela comprou um formato que era um joguinho na abertura do Xbox, onde você montava o seu carro Fiat. E assim, ela não investiu pouco dinheiro, não. Ela investiu muito dinheiro, né? Então, isso é só uma forma de ver como uma empresa do ramo automotivo, do segmento automotivo, mudou, né? Ela começou a enxergar que tinha outras possibilidades, não é só TV, não é só fazer o anúncio de final de semana, mas eu vou para o Xbox. Por quê? Porque o meu público está no Xbox, está num console de jogo, né? Então, isso, para mim, isso até me arrepia, assim, né? Porque isso é maravilhoso, né? Você mudar a tua percepção e ver que o digital, ele vai trazer resultado. E se não trouxer resultado naquele momento, eu posso mudar a minha peça, eu posso fazer um ajuste para que essa campanha, ela seja assertiva. E eu posso levar essa linha de comunicação, atrelar isso no meu off, seja no jornal, seja isso numa outra mídia impressa, ou até mesmo na TV. Então, trazendo assim alguns exemplos do meu passado, eu acho que as empresas mudaram, né? Quando você vê uma empresa como a Fiat, que foi comprar diárias, né, em um Xbox, poxa, isso é maravilhoso, né? Mudei totalmente a minha percepção diante do digital, né? E não é porque é um joguinho que ele não vai gerar resultado. Gerou, né? Então, é exatamente isso, Carlos. É a diversidade de canais para impactar o target, né? E como eu vou impactar esse target, né? Eu consigo descobrir pela jornada desse target por onde ele está acessando, por onde ele está sendo impactado. Então, com isso, eu posso fazer até um mix na hora da minha programação de campanha. Eu posso distribuir o meu investimento de mídia entre os meus devices. Eu quero 20% para um desktop, eu quero 80% para um mobile, ou eu quero
20% para desktop, 60% para o mobile, e os outros 20% eu vou fazer com Connect TV. Então, isso é uma forma de você fazer aí o cross-mídia, porém através do digital. Né? A gente consegue isso. E eu estou com muita pena porque o Ricardo não está conseguindo entrar. Deixa eu ver mais aqui. No digital. Né? Eu falo que isso é cachaça, eu trabalho com isso há muito tempo. E não, já tentei sair, já tentei fazer outras coisas, né? Me dei um ano sabático alguns anos atrás com um amigão meu, de época de Microsoft também, a gente pensou em abrir um hostel e tentamos. O Harry foi para os Estados Unidos, seguiu outros caminhos, e eu acabei voltando para o digital porque é a coisa que me enche os olhos por uma coisa que eu sou apaixonado. Né? Então, por conta dessa grandeza, dessa possibilidade, né, de você quebrar essas barreiras que as outras mídias que essas outras mídias te dão. Né? Eu falo que é o wall garden. A gente quebra esse wall garden. Eu consigo ter uma visão 360 de todo o meu planejamento. Como é que está a minha integração em portal, em mídia programática, em redes sociais, em search. Então, isso é muito, 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 muito importante. Né? O digital permite isso. O varejo, quem foi que perguntou sobre o varejo? Eveline. O varejo, ele está correndo atrás, porque o momento é esse, né? Eu não posso sair à rua, mas o e-commerce, ele precisa se fazer visto. Então, nada mais correto do que você ir para o digital para tentar alavancar o teu negócio, se fazer presente, né? Faz a tua integração com a TV, claro que tem que continuar, né? A massa está na TV, mas o teu público está na TV, você tem que pensar nisso. Meu público está assistindo TV ou ele está no digital? Né? Vamos supor, eu pego uma marca de tênis de jovens, o jovem não vai estar vendo TV. Né? Ele vai estar jogando, ele vai estar no celular, ele vai estar numa rede social. Então, eu acho que a gente primeiro tem que pensar isso. Onde está o meu público? Depois, é pensar como eu vou alcançá-lo. E criar daí estratégias. Né? Eu posso criar campanhas. Né? Ele foi impactado por um banner num portal. Depois, eu posso fazer um retargeting desse usuário, perseguir até que ele vá fazer a conversão. Né? E com isso eu posso criar uma janela. Qual é o tempo? Qual vai ser o tempo dessa conversão para que ele realmente clique na peça e ele compre? Né? Claro que não é aquele retarget mal feito, onde você compra uma passagem de avião e depois você recebe o banner dizendo que aquela passagem que você comprou por R$2.000, você podia ter comprado por 1.000. É de dar raiva, né? Você fala assim, pô, sou trouxa. Então, a ideia é que você faça um retarget muito bem feito. E veículos, portais permitem isso, programática permite isso, redes sociais permitem isso também. Então, é a gente pensar. E eu acho que o momento do varejo é esse, né? Você comprar um tênis, você comprar uma roupa, você reinventar. Mas você ter o digital te apoiando nisso. Então, é trabalhar a sua marca. Como é que está a sua marca dentro da tua rede social? Como é que está o teu site? Né? Vai suportar receber a demanda desse meu usuário? Né? A gente precisa ter todos esses pensamentos e respostas antes de começar uma divulgação. Né? Deixa eu ver. Entenderem que o digital não é exatamente mais barato. Não, ele pode ser mais barato diante de uma TV, por exemplo. Mas eu acho, Fernando, que eu vou investir porque ele me traz algo mais. E o que é esse algo mais? São os dados. Eu conseguir identificar quem é aquele meu usuário. Né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo. O que ele está comprando? Né? A CVC faz isso muito bem. O que ele está comprando? Né? E o que ele está demandando de pacote de viagem?
Pô, ele está querendo um cruzeiro para o Caribe. Pô, mas pessoas que fizeram cruzeiro para o Caribe também fizeram uma viagem depois para a Disney, né? Então você consegue ter esse cruzamento de informação, de dado, que você... Pô, quem vai dar isso? O digital dá. Você vê a TV dando? Você vê o jornal dando? Não. Não quero dizer que essas mídias morreram, não. Eu preciso dessas mídias como as mídias precisam também do digital. Mas é você ter esse pensamento, poxa, eu preciso investir realmente no digital porque o digital ele me traz uma inteligência que as outras não conseguem me trazer. Né? E é de uma forma muito rápida. Você piscou o olho, você já está tendo dado. E está convertendo esse dado em resultado. Né? Então, acho que é um grande facilitador aí para todo mundo. E eu não sei se o nosso tempo está acabando, como é que tá? Ricardo, me ajuda, né? O que aconteceu com o seu áudio? Vocês têm dúvidas, vocês podem me perguntar, estou aqui aberta. Uma coisa que a gente, fazendo só um adendo aqui, agora botando o crachá, a gente sempre preza pela transparência de informação e de dados, e principalmente a segurança. Acho que qual o conselho que eu daria? Qual o conselho que eu daria? Peraí, para encantar o cliente nesse momento? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu encantaria o cliente pelo momento contando essa história. Estamos vivendo um momento único na história da humanidade. As pessoas estão em casa. As pessoas não estão satisfeitas com a forma que elas estão se comportando em relação à doença. Né? Tem que ficar trancafiada em casa, não posso sair. Uma coisa é ficar em casa pela minha vontade, outra coisa é eu não ter mais o direito de sair e de vir. Né? A minha liberdade ficou restrita. Então, onde é que eu vou achar? Como é que eu vou impactar esse desktop? Está fazendo home office? Ele está com desktop. Então, assim, a justificativa eu te trago o resultado de uma forma muito mais eficaz e assertiva, porque eu estou falando de fato com a tua audiência nesse momento para vender o teu produto. Então, isso vai gerar retorno. E aí, vocês têm que pensar numa coisa. Qual é o ROI dessa campanha? É a sopa de letrinhas que a internet permite você fazer o cálculo, né? Porque eu não vou gastar o dinheiro, queimar o dinheiro. Esse dinheiro é queimado, mas ele tem que me trazer algum retorno. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre questionar para o anunciante, né? Entender o que ele está esperando daquela campanha. Né? E nesse momento, acho que o digital é o que melhor resultado vai trazer, melhor desempenho dentro do que está sendo investido ele vai trazer. E você tendo a possibilidade de atrelar dados, de conhecer esse teu usuário, isso é maravilhoso. Né? Porque, vamos supor, eu comprei um tênis de uma marca, recebi aqui na minha casa. A marca já sabe que a Glória calça R$39,40 e ele vai começar a me oferecer tênis daquela marca ou até camisetas que eles também vendem, outros produtos, porque ele identifica num cruzamento de dados que eu posso ter outras coisas, né? Então, a gente também, deixa eu ver aqui, o Ricardo está conseguindo falar comigo por WhatsApp. A gente entrega por geolocalização, tá ok? Isso sim. A gente fez uma campanha muito legal para uma rede de lanchonetes, e eu gosto muito de contar esse caso, porque deu um baita de um sucesso, mas que poderia ter sido mensurado melhor ainda se o cliente tivesse tido mais tempo. Eu vou dizer que na internet, no meu digital, no meu meio, é tudo para ontem. Né? Ninguém respeita prazo, então a gente já vive na emoção constante. Então, sexta-feira, às 5 da tarde, é a hora do desespero. Né? Chega o PI, que é o pedido de inserção, com material para a campanha começar às 8 da noite. Então, o time de operação fica louco, o executivo fica louco, fica todo mundo doido. Mas a ideia dessa rede de lanchonete, o que era? Era impactar pais que tivessem filhos nas escolas, no entorno dessa lanchonete, e o impacto era de 10 da manhã a 1 da tarde, e depois voltava de 5 da tarde às 8 da
noite. Ou seja, hoje, meu filho, você não vai comer comida saudável. Hoje você vai comer um junk food. Então, ele era impactado, era só no mobile, ele recebia o banner e ele, poxa, tô com preguiça, não quero cozinhar, hoje vai ser o dia do junk food com a criança, né? E levava ele para a lanchonete. Como é que eles mensuraram isso? Né? Muito importante, a gente traçou um raio de ação em cima de cada lanchonete dos bairros em São Paulo que tivessem proximidade com escolas. E aí, com isso, o que a gente fez? A gente fez a entrega da campanha e a lanchonete, que estavam dentro, participando dessa ação específica, eles ficaram mensurando na entrada da lanchonete o tráfego. E teve realmente um crescimento exponencial durante o período da campanha de usuários, de clientes dentro das lanchonetes que participavam. Se tivesse tido mais tempo para trabalhar melhor a criação ou se tivesse tido mais investimento, que pode ser também uma questão, às vezes você está com uma verba muito restrita, eles podiam ter feito um banner com um key code e quando chegasse na boca do caixa para comprar o lanche, eu apresentaria o meu celular com esse key code dizendo, olha, peguei isso no banner e aí eu poderia ganhar uma casquinha, ganhar uma sobremesa que fosse. E aí, com isso, eu saberia que aquele key code vem da minha campanha de digital. Então, assim, é só para mostrar um exemplo do que o digital pode fazer na hora que você tem que mensurar uma coisa até diferenciada, né? Não ficar só preso naquela questão de quantos cliques, quantas conversões, como foi, né? Contar essa história. Mas eu estou indo fora da minha campanha, estou levando esse cliente para dentro da minha lanchonete e eu estou querendo saber mais dele, né? Então, a gente teve essa entrega de geolocalização, né? Então, quem perguntou foi o SPO. Obrigada aí pela pergunta e a gente trabalha com geolocalização numa dessas formas também. E, não sei, acho que o tempo estourou, né? Não estourou não, era 6h30 que começou, então são 7h17, então ainda temos mais tempo. Oba! Qual é a pergunta? Poxa, obrigada aí, Carol, pelos parabéns, assim. Então, fico muito feliz que vocês estejam participando. Sim, Ricardo, são os 10 minutos. A gente está abrindo agora para as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, para quererem saber mais, né, do que a gente pode fazer no digital. Então, como ajudá-los nesse momento. Meu Instagram está aberto, depois vocês podem me mandar mensagem. Não está aberto não, mas eu vou deixar aberto pelos próximos dias para vocês mandarem mensagem, ou então vocês passarem a ser meus amigos e a gente trocar ideia, trocar material, assim. E estou falando, nem é para vender a empresa onde eu trabalho, não. É dar conhecimento, gente. Eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Eu acho que todo mundo tem esse direito. É a única coisa que ninguém te tira, é conhecimento, né? Então, acho que vocês têm esse direito de saber. Eu fico muito mordida quando eu chego numa agência e falo, estou fazendo uma coisa muito, muito basiquinha aqui, porque o cliente não tem essa percepção. Insights verticais, né? Quem me perguntou foi a Carol? A Camila. Camila, a gente consegue fazer... Como funciona a programática, né? A gente está atrelado, a plataforma de programática ela é atrelada às SSPs, nós somos uma DSP, né? E estamos atreladas a SSPs. E aí começa a sopa de letrinha danada da programática. Dentro dessas SSPs estão os mais diversos sites. Podem ser sites verticais, podem ser portais. E aí, se você tem uma demanda que precisa falar com determinados sites, poxa, eu preciso falar com sites de decoração, sites de saúde, específicos sites, a gente cria uma whitelist, né? Então, essa whitelist, ela vai forçar a entrega nesses sites, né? Então, a gente consegue, sim, trabalhar em vertical. Como a gente também pode trabalhar, vamos supor, eu estou fazendo já uma campanha promocional em algum site e não quero que veicule nesse site porque eu não preciso ter essa sobreposição de gasto.
Posso criar uma blacklist? Pode, a gente faz uma blacklist também na hora de fazer a entrega para bloquear esse site, para ele não receber a publicidade e não ficar impactando 2 vezes, né, o usuário. Então, a gente consegue trabalhar. E eu acho que mais, o que vocês querem? Estamos com um projeto diário de divisão de informação. Deixa eu ver aqui. Você consegue sentir o aumento considerável de investimento nos canais digitais? Obrigada aí, Ivina. A gente sente, né? A gente tem essa percepção. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse momento de corona, no primeiro momento foi um grande choque. A gente falou assim, caramba, a gente que é comercial, que trabalha com comissão o tempo inteiro, você fala assim, meu Deus, né? É tudo que você não quer, você não precisa de um grande evento como esse, porque as empresas vão retrair, elas têm que retrair porque elas têm que entender qual o momento que elas estão vivendo, onde é que a audiência vai estar, onde o meu público vai estar, como é que ele vai estar, como é que vai estar o comportamento dele de compra. Então, vai ter que ter uma retração, talvez pelo primeiro, segundo mês. Mas agora a gente já está identificando para maio que as empresas elas estão voltando, elas já estão voltando a se acelerar. Claro que não vai ser como era antes, isso vai demorar um pouco, né? E eu não gosto de dizer o novo normal, porque isso que a gente está vivendo e o depois não vai ser normal, né? A gente vai sofrer uma adaptação, uma readequação, mas dizer que isso é normal, isso não é o novo normal, né? Eu não compro essa ideia quando vem as revistas ou qualquer outro conteúdo falando, um novo normal. Não, não é normal, né? Mas vai haver uma mudança de comportamento de compra. Geralmente, a gente, para receber as peças, né? Quem está perguntando isso é a Camila. Camila, a gente pede aí 48 horas para recebimento de material. É padrão do mercado. Porque a gente tem que fazer teste, tem que ver se o material está dentro das nossas especificações, né? Toda plataforma de programática ela vai seguir as regras da IAB, né? Mesmo que seja um formato não standard, como um Rich Media. Rich Media a gente pede até mais tempo, assim, de 72 a 96 horas, porque tem que passar por teste dentro da nossa plataforma, tem que passar por teste dentro dos portais, mas, assim, até 48 horas a gente agradece se conseguir enviar. A gente sabe que isso daí é quase impossível, né? Porque tem aprovação de material para receber. Obrigada aí, Gérbio, pelos parabéns, né? Uma coisa que a gente tem a favor da gente dentro da D3 é que a plataforma de programática da D3 está sofrendo mudanças. Agora a gente em abril teve lançamento de novas features e essas novas features elas permitiram a gente trazer os formatos de Rich Media, Native Ads. A gente conseguiu trazer também de content, trazer formatos que são de gamer controller, então, que o mercado estava demandando, de nada, Camila, o mercado estava demandando e a gente não estava conseguindo atender, né? Então, a gente trabalhou dessa maneira. E é muito bom, né? A gente tem um time dedicado lá fora, fazendo as implementações nas plataformas, e aí a gente faz essas features a cada determinado momento, trazendo mais inovação, acelerando o próprio negócio, né? Porque eu falo que toda mídia programática ela é commodity, como uma plataforma de ad server também é commodity. Mas a gente tem que pensar nos diferenciais. Às vezes um atendimento é um diferencial, às vezes você ter um produto de um formato é um diferencial, né? Então, gente, está acabando o tempo, eu vou ter que encerrar por aqui. Eu quero agradecer vocês em nome da Controller, em nome da Conexão Estratégica, Ricardo, Solange e Carlos, muitíssimo obrigada, eu sou muito fã de vocês. Eu volto sempre que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer uma outra live já na semana que vem, estamos aí. E a gente pode discutir outro tema, vocês podem mandar para mim ou para o pessoal da Controller ou da Conexão Estratégica mensagens dizendo do que vocês gostariam de saber mais, a gente traz a informação, a gente tem muitos estudos dentro da AD3, né? O meu CEO é um ser brilhante, de uma mente fantástica, acho que o cara não dorme nunca, né? E então a gente tem estudos aí dos mais diversos segmentos, como é que é o comportamento dentro da DMP mesmo, em relação à audiência,
Então, muitíssimo obrigada. Agradeço vocês por terem tirado uma horinha desse dia de vocês para ouvirem o que eu tinha para falar, o que o Ricardo também tinha para falar. E é isso, queridos. Muito, muito, muito obrigada. Pensem com carinho quando forem fazer campanhas de digital. Tiverem dúvida, me procure o Ricardo, para trocar uma ideia, né? Vamos tomar um café virtual. Infelizmente, a gente não consegue chegar até vocês por conta do momento. E muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se